Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Michael Teixeira de Matos. Galera, o assunto de hoje é física, tá? Mais precisamente, força de atrito. Vou explicar para vocês o que é uma força de atrito, o que é atrito cinético, atrito estático, como calcular essas forças de atrito e como analisar o gráfico da força de atrito, beleza? Então, depois da vinheta, a aula começa. Espero vocês lá. Até mais! Força de atrito é a força contrária a um movimento, ou o que ajuda até a fazer um movimento. A gente consegue caminhar por causa da força de atrito, mas ela é a contrária a uma força aplicada. Essa força de atrito acontece no contato do objeto e é onde a superfície onde ele está apoiada. Então, força de atrito aqui, força de atrito aqui. Também existe uma força de atrito aqui. O pneu do carro, esse carro aqui da Fórmula 1 está freando. Como é que eu sei que ele está freando? Porque os pneus estão emitindo fumaça. Então, o que acontece? Ele vinha com a velocidade, os pneus estão tocando ao chão e estão travados, e fazendo uma força contrária ao movimento. Então, pessoal, vamos em frente. Nós temos dois tipos de atrito. Nós temos o atrito estático, que é o atrito que a gente está parado, que a gente tem uma fórmula aqui que força de atrito estático é igual ao μ estático vezes o Newton, a força nele aqui. E a força cinética de um movimento é a força de atrito cinético FAT-C e FAT-E, o μ cinético vezes a quantidade aqui do newtons que vai ser informado a vocês. O que nós precisamos fazer? Nós vamos aplicar essas forças num objeto e esse objeto ele vai tentar ser deslocado. Nós temos um gráfico para essas forças. Pensem comigo, tá? Você querer empurrar um objeto. A gente vai aplicando uma força nesse objeto neste sentido aqui. O objeto está sendo aplicado uma força, perfeito? Só que o que atua aqui? A gente tem alguma coisa puxando ele aqui para esse sentido. O peso, a força peso dele, tá? Beleza, só que a força peso ela tem uma força contrária a ela para ser equilibrada e mesma força, só que contrária, peso, nós temos a nossa normal e contrário ainda a esse movimento. Por que é tão difícil empurrar uma caixa ou algum objeto? Porque aqui embaixo a gente tem uma força que a gente chama de força de atrito, tá? A força de atrito que vai ser contrária ao movimento. Reparem, essas duas aqui, acabam se anulando, porque as duas têm a mesma intensidade. A gente só consegue movimentar essa caixa quando o que ocorre o quê? A nossa força aplicada para deslocar esse peso decorrente esta interação da gravidade com a caixa, mais a força de atrito. Então, quer dizer, se eu aplicar uma força menor, esse objeto não vai se mover. Então, a gente começa a aplicar uma força, essa força ela vai crescendo ao longo do tempo, e o objeto não está se movendo. A gente vai fazendo força, fazendo força, fazendo força, fazendo força, fazendo força, e chega a um dado momento que o objeto se coloca em movimento. E quando ele se coloca em movimento, acontece o quê? Ela começa a ganhar uma outra grandeza que a gente fala em física, que é uma aceleração. E a gente rompe a força de atrito, e a nossa força diminui um pouco, mas o objeto está em movimento. Mike, então quer dizer que depois que ele começa a andar não tem mais força de atrito? Tem força de atrito. Tem a resistência do ar, tem a resistência aqui do solo ainda, tá? Por quê? Por mais que a gente pense numa caixa, ou num piso bonitinho, por mais que ele seja polido, limpo, ele sempre vai ter ranhuras. E são essas ranhuras que fazem que
a gente tenha problema na hora de fazer esse movimento. É aqui que gera a força de atrito. E depende também dos objetos, dos objetos não, da composição dos objetos para isso. Então, quando a gente pega lá, ó, se vocês observarem nos carros, quem vê corrida de Fórmula 1, corrida de Stock Car, corridas em geral, eles estão sempre polindo os carros. Ah, é para ficar limpinho? Não, não é isso, pessoal. Esse polimento nos carros é para diminuir a força de atrito com o ar, porque eles andam numa velocidade muito alta e os carros, como eles são muito parecidos de motor, de potência, esse polimento diminui a resistência de arrasto e com isso eles podem ganhar velocidade. Bem, vamos pegar um exemplo sobre isso então. Vamos pegar aqui, eu vou buscar o nosso amiguinho aqui e vou colocar ele aqui para nós. Ó, aqui está ele, bonitinho, vamos entender o que está acontecendo nele. Aqui, ó. Vamos pegar então o nosso bloco. Esse bloco aqui tem 5 quilogramas. Tá? Nós temos que empurrar esse bloco de 5 quilogramas. É submetido a uma força horizontal. Então, quer dizer, nós temos uma força aplicada aqui. Essa é a força. Tá? A nossa força que está empurrando. Sabe-se que o coeficiente de atrito estático, quer dizer, o coeficiente de atrito parado, o μ estático é de 0,3. E o μ cinético, quando ele começar a andar, ele cai para 0,2. Sabe-se que esse peso e esse μ façam o que se pede a seguir. Determine a força e intensidade capaz de colocar o bloco em movimento. Então, primeiro, nós não podemos trabalhar com quilogramas, porque a gente tem um peso. E peso é massa vezes gravidade. Então, a força peso aqui vai ser a massa 5 e vamos facilitar a nossa vida. Vamos botar a gravidade como 10, tá? O peso vai ser de 50 newtons. Perfeito? Temos aqui. Como a gente tem o peso, a gente vai ter a normal para anular ele. E o nosso μ cinético e o nosso μ de estático vai atuar aqui. Nesse primeiro momento, como nós estamos querendo começar o movimento, nós estamos falando do μ estático, μ parado. Então, beleza. Já fiz aqui o diagrama de forças, já calculei o peso e eu preciso agora calcular quanto de força eu vou ter que colocar aqui para essa caixa andar. Para resolver essa primeira, eu preciso da fórmula do nosso força de quanto a gente vai fazer. Força de atrito cinético, quanto a gente vai ter que colocar, vai ser o 0,3, que é o μ, vezes os 50 que a gente calculou. A força de atrito cinético, quanto de força a gente vai ter que aplicar, vai ser o resultado desta multiplicação aqui. Esse resultado é igual a 15 newtons. Se eu não aplicar uma força menor de 15 newtons, aqui, ó, vamos dizer que para ele começar a movimentar, tem que ser aqui, 15 newtons. Se eu aplicar qualquer coisa menor que 15 newtons, ele não vai se mover. Perfeito? Então, eu estou aplicando uma força de 15 newtons para frente. O que acontece quando eu consigo aplicar essa força? O bloco começa a se deslocar. Então, agora, a partir desse momento, a gente já não tem mais o μ estático, tem o μ cinético. Então, vamos ver o que pede para nós fazer aqui na B. Na B, pede para nós aqui. Se eu colocar 30 newtons, ele vai se mover. 30 é maior que 15. Tá? Construa o diagrama para representar as forças que atuam no bloco. Para fazer, construa o diagrama de forças que estão atuando ali. Pessoal, o diagrama a gente já fez, mas vamos de novo aqui. Eu vou trazer para cá, vou diminuir o nosso bonequinho aqui, tá? Então, vamos lá. Quem é que atua aqui? A força, beleza? Quem mais atua? O peso.
como está horizontal, o peso está para baixo. A normal é ortogonal ao piso, então a normal aqui. E o que temos contrário? Temos contrário aqui ao movimento, a força de atrito. Perfeito? Esse é o nosso diagrama de forças. Então, para nós fazer o movimento é este. O que ele pede agora? Calcular a aceleração. Então, vamos primeiro de tudo pensar como é que a gente vai fazer a nossa conta, a nossa aceleração. Eu vou levar para uma outra folha. Então, aqui a gente tem aqui uma folhinha limpa. Vamos pegar o B aqui, colocar o Bzinho. Vamos botar a força de 30 newtons. Nós temos o Mi cinético de 0,2 e vamos ver como é que a gente vai calcular essa aceleração. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos calcular a força resultante. O que é essa força resultante? É o que faz o movimento acontecer. Para isso acontecer, vamos primeiro de tudo calcular qual é a força contrária. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Força de atrito cinético vai ser o Mi 0,2 vezes esse newton aqui, que é o peso da caixa. Ó. O peso da caixa não mudou no nosso momento, nem quando ele está parado, nem quando está andando. Então, aqui vezes 50. A força de atrito cinético vai ser de 10 newtons. O que quer dizer isso? Vamos pegar aqui no nosso diagrama. Nós estamos aplicando 30 e tem uma força contrária de 10. Nós estamos falando em newtons, tá? Qual é a resultante? Quanto é que sobra? Se isto está para a direita e isso está para a esquerda, eu vou ter que diminuir. Então, a força resultante vai ser a força que eu aplico menos a força de atrito, né, que a gente está contrário ao movimento. A força resultante vai ser o quê? Qual é a minha força? 30 menos o 10. A força resultante vai ser de 20 newtons. Beleza. Mas ele quer saber a aceleração. Como é que eu vou chegar na aceleração? Assim, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Se eu sei que a força resultante é 20, a massa que eu tenho, qual é a massa? Massa que eu tenho é 5 quilos. 5 vezes a aceleração. Esse 5 está multiplicando, passa para cá dividindo, então vai ficar 20 dividido por 5, que eu vou ter uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!